dia a todos e todas. Voltamos aqui depois de um breve intervalo para o cafezinho. É importante dar essa levantada, né? Dar uma voltinha e aí a gente retorna aqui com mais uma pauta. Agora a gente vai começar a conversar sobre ensino híbrido. A boa notícia é que a gente vai ter algumas atividades bem mão na massa ao longo dessa transmissão. Já que a gente está falando de híbrido, a gente vai poder experimentar juntos algumas dessas funcionalidades ao longo dessa sessão aqui do planejamento. Junto comigo está a Júlia Borges. A Júlia é responsável pela gestão de todos os nossos estúdios aqui no Centro de Mídias e ela vai me apoiar nesse momento para a gente contar para vocês sobre as novidades. Bem-vinda, Ju! Obrigada. Bom dia, gente. Bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Espero que essa semana de planejamento seja muito positiva e que a gente consiga aprender e desenvolver muitas coisas juntos. Legal, Ju. Bom, é agora que a gente vai esclarecer várias das dúvidas de vocês sobre o papel do professor orientador de estudos. O secretário falou mais cedo, né? De gerenciador de tarefas, enfim, a gente vai falar de tudo isso agora. Basicamente, a gente vai dividir a próxima hora em dois grandes blocos. Um primeiro bloco para falar do funcionamento do Centro de Mídias, algumas conquistas e como ele se fortalece em 2021. E um segundo bloco para a gente falar do nosso programa de expansão, né, do tempo usando o ensino híbrido, que é uma novidade bem bacana que a gente tem, focada nos nossos alunos que mais precisam. Como a gente já falou, a gente sabe que a gente precisa trabalhar para buscar a equidade, para minimizar as desigualdades, e esse programa tem tudo a ver com isso. Já já a gente conversa dele. Bom, só para começar, a gente vai, então, falar de um balanço de 2020. O Centro de Mídias, ele permitiu que a gente pudesse estar muito mais conectados. As escutas aconteceram diariamente. Hoje mesmo, né, a gente teve quase 120 mil pessoas conversando ao vivo com o nosso secretário, trazendo dúvidas, sugestões, e isso aconteceu direto ao longo do último ano. Mas não foi só isso. Além dessas escutas que são realizadas aqui no chat, sempre no final dos encontros a gente inclusive baixa as mensagens, a gente monta perguntas e respostas, tenta dar encaminhamentos para as falas de vocês. A gente também realizou quase que todos os dias no ano passado, rodas de conversas, grupos focais em que a gente teve a oportunidade de ouvir professores, gestores, estudantes, familiares, sobre a experiência com o Centro de Mídias. E isso foi fundamental. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala nessa abertura para ir se atualizando, mudando, atendendo às necessidades, e a gente segue nessa toada. Então, todas as sugestões são muito bem-vindas e fundamentais para que o funcionamento do Centro de Mídias esteja cada vez mais alinhado com as necessidades da nossa rede. Aqui eu tenho um resumo no slide de alguns pontos positivos que apareceram nas nossas escutas. Então, só para a gente fazer um rápido balanço do que aconteceu em 2020. A gente tem um feedback muito positivo sobre a preparação das aulas, e aqui eu deixo um abraço aí para todos os nossos 50 professores hoje que estão dedicados integralmente ao Centro de Mídias, que ano passado toparam esse desafio, né, de viver uma experiência totalmente inédita, de preparar e transmitir aulas aqui para vocês dos estúdios. Então é muito bacana ouvir esse retorno de que as aulas são bem preparadas, tanto de vocês, professores da rede, quanto dos nossos estudantes. No final das aulas, a gente sempre deixa disponível um QR Code, aquele código de barras, para que quem estiver assistindo, o aluno ou o professor, possa contribuir, dizer se a aula foi boa, se não foi, e a gente tem tido retornos muito positivos. Além disso, a gente ouviu muito de vocês de que eventos como o Dia D do Inova, né, que aconteceu ano passado, o Movimento Inova, enfim, uma série de eventos que a gente realizou aqui aconteceram muito bem. Em 2019, a gente tinha feito um movimento Inova, por exemplo, com a apresentação de trabalhos e a presença física de mais de 3 mil pessoas. E quando a gente se viu diante do desafio de trazer ele aqui para esse modelo do Centro de Mídias, muita gente se perguntou, putz, será que é possível fazer acontecer? E foi, a gente chegou aí
em mais de 1 milhão de pessoas de uma vez e a participação foi muito bacana. Então, feedbacks positivos sobre isso também. Um outro ponto é sobre o papel formativo que as aulas do Centro de Mídias têm. Eu sempre uso um exemplo de que em 2020, pela primeira vez, todas as nossas escolas de anos finais e de ensino médio tinham aula de projeto de vida. É verdade que até o ano anterior, as nossas escolas do programa Ensino Integral já trabalhavam com esse componente curricular, mas a expansão foi muito grande no ano passado. E aí, muitos professores falaram, olha, foi com a professora Sara e com a professora Luanda de projeto de vida que eu tive muitas ideias de como dar uma boa aula de projeto de vida. Então, isso foi muito bacana e a gente teve outras devolutivas nesse sentido de, poxa, uma aula do Centro de Mídias foi o momento em que eu entendi bem como trabalhar uma determinada habilidade do currículo. Enfim, então, a gente fica bem feliz com esse retorno. Por outro lado, a gente também ouviu vocês sobre aspectos que podem ser melhores em 2021. O primeiro deles diz respeito à antecedência de publicação das aulas. A gente sabe que nesse trabalho, no modelo híbrido, é fundamental que o professor, vocês que estão na sala de aula, tenham acesso aos planos de aula, aos materiais de apoio, o mais rápido possível, para que vocês possam se preparar para desdobrar, para trabalhar essas atividades junto com os estudantes. Isso já está disponível no nosso repositório, mas a Ju vai falar já já também. A gente está trabalhando para ter uma antecedência cada vez maior de pelo menos uma semana. É importante contar que uma aula que vai no ar aqui no Centro de Mídias, ela passa por um monte de etapas até chegar em vocês. Então, a gente tem sempre pensado como otimizar essas etapas, sempre cuidando para que as aulas possam ser criativas, atrativas e, mais do que tudo, para que, de verdade, o professor que está aqui no estúdio seja um parceiro de vocês aí na sala de aula. Muito importante aí para o ensino híbrido. Acho que a gente vem falando muito, e vou bater de novo nessa tecla, de que a tecnologia não substitui o presencial. Inclusive, a gente tem ouvido, sempre dois grandes tipos de pergunta. Terminando a pandemia, quando isso passar, acabou o Centro de Mídias? Não, pessoal. O Centro de Mídias ele já tinha sido idealizado para existir de forma perene, de forma híbrida. Claro que ele teve um papel central agora, nesse nosso momento de pandemia, mas ele segue nesse modelo híbrido, então toda essa estrutura segue à nossa disposição. E a outra pergunta é, o Centro de Mídias vai substituir o presencial? Também não, de forma alguma. É um encontro para se potencializar. A gente sabe que o papel do professor na sala de aula com o aluno é central e jamais pode deixar de existir. É muito mais uma parceria em que, por exemplo, a gente gravou uma aula aqui no Museu do Futebol. Nem todos os alunos da nossa rede vão ter a oportunidade de visitar um dia o Museu do Futebol. Mas agora, você, professor, e a gente vai falar do menu de conteúdos integrados, pode dar uma aula no Museu do Futebol a qualquer momento, em qualquer parte do estado, para os seus alunos. Então, esse fica como um dos pontos nossos de melhoria. Outro ponto é que os alunos precisam se ver mais aqui no Centro de Mídias. A gente tem fortalecido muito essas estratégias e para 2021 tem mais. A gente formou um grupo de estudantes embaixadores do Centro de Mídias que ajudam a gente com feedbacks e a gente vai mostrar para vocês ao longo dessas semanas que agora no Estatuto dos Grêmios a gente tem um representante também responsável por apoiar os seus colegas no uso do Centro de Mídias e um canal para que esses estudantes possam se ver cada vez mais aqui no Centro de Mídias. Além disso, uma funcionalidade que a gente vai explorar bastante esse ano é aquela que permite que qualquer usuário levante a mão, a gente passa a palavra e aí essa pessoa entra por vídeo e pode, além do chat, conversar com a gente ao vivo ou com vocês, porque como a gente vai falar já já, todo mundo no estado pode transmitir as suas aulas. Sobre acesso e conexão, nós também estamos trazendo novidades, Então, esse ano a gente sabe do desafio que é o aluno se conectar usando o seu RA, Muitas vezes ele não lembra esse número de cor e tudo mais. Então, a gente está fazendo melhorias para que o aluno possa mudar o seu RA e ele possa substituir, por exemplo, por um e-mail, quando ele for se cadastrar.
E, em termos de conexão, além dos dados patrocinados, que trazem a possibilidade do aluno navegar, mesmo sem a franquia de internet, que continua, a gente tem os chips, que vamos falar mais já já, além dos 65 mil kits de Wi-Fi que foram para as escolas. Então, são pontos aí para a gente trabalhar. Ainda falando dessa modelo do nosso balanço de 2020, a gente tem aqui, né, então, alguns dos pontos que eu já falei, da importância dessa educação, né, que é mediada pela tecnologia. A tecnologia é uma parceira do professor que está na sala de aula e, por isso, também da chegada de tantos equipamentos. O professor segue com seu papel fundamental, tecnologia não substitui quem está na sala de aula, e a gente tem essa possibilidade de um aprendizado conjunto em qualquer lugar. Certo, Ju? Isso mesmo, Bruna. Eu acho que esse ponto que a gente está falando de o professor que está no estúdio e o professor que está na sala de aula atuarem de uma forma complementar é muito importante para a gente no Centro de Mídias. Eu acho que vocês já devem ter escutado algumas vezes a gente falando sobre isso, porque realmente um não anula o outro, a gente trabalha de forma conjunta para garantir que o aprendizado do aluno seja melhor ainda, com mais qualidade, ainda por cima nesse momento que a gente está vivendo de pandemia e futuramente o retorno presencial. Com certeza, Ju. Bom, e aí, pensando em tudo isso que eu estou falando, a gente traz aqui uma série de novas funcionalidades, de novas possibilidades para vocês usarem com os estudantes de vocês. Eu vou destacar 5 delas aqui, e aí a gente vai experimentar o uso de uma delas. Pessoal, inclusive, pode deixar o chat já aberto, porque a gente vai fazer uma experiência já dentro do nosso chat, tá bom? Bom, vamos lá. Uma das possibilidades que vocês já conhecem é a comunicação entre alunos e professores via chat. Isso continua. Em 2021, a gente vai ter a possibilidade de conversar individualmente com o aluno, dá para fazer uma chamada, dá para conversar com uma turma inteira, porque eles vão estar enturmados pelas suas salas, dá para conversar com todos os alunos de uma série da sua escola, e a gente também vai ter a possibilidade de falar com os grupinhos que fizerem parte do nosso programa de ampliação híbrida, que eu conto já já. Então, isso já é um dos caminhos possíveis. O segundo ponto é que vocês, professores, vão poder transmitir, já podiam, né, mas a gente vai fortalecer essa estratégia de transmissão de aulas pelos professores do Centro de Mídias, né? Então, pelos professores de toda a nossa rede. Então, vai ser possível transmitir aulas para os alunos, por exemplo, no revezamento, tem 35% dos alunos na escola. O resto dos estudantes pode assistir uma transmissão, seja do professor que está dando a aula, ou seja, por exemplo, de um professor do grupo de risco. Afinal, é possível fazer a transmissão de qualquer lugar. Então, esse professor, mesmo que em teletrabalho, pode fazer essa transmissão. Outro ponto importante é a participação dos alunos por meio do... Desculpa, gente. Eu não estou no ar. Eu acabei de abrir, não está conectando o canal gestão.